Aqui, por exemplo, por que esses mapas são importantes, né, para tomar a decisão? Eu tenho sempre destacado aqui a questão agrícola, mas hoje eu trago mais uma vez a questão meteorológica, né, porque fica fácil de ver como a tomada de decisão desses mapas são importantes. A questão da seca ela é muito complexa, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui na frente. Isso aqui não é nenhum batimento cardíaco de uma pessoa sadia. O que a gente está vendo aqui é o índice padronizado de prestação, o SPI, de 1901 até 2016, com anomalias positivas e negativas. As anomalias positivas significa que você tem aqui o ganho de chuva, né? Ou seja, houve um ano satisfatório, um ano em que as chuvas foram acima da média, né? A média aqui é 0, e abaixo de 0 você tem os déficits, os anos em que as chuvas estiveram abaixo da média, déficit ou secas, né? E aqui a intensidade dessa seca ela pode chegar à seca severa, com menos 2,5 a menos 2, são anos de seca. Cada um ponto desse representa um ano, e cada um ponto desse dá mais de 800 a 700 pontos extraídos na mesma grade sobre a região semiárida brasileira. Então, o que eu quero chamar a atenção antes de voltar para os mapas é que de 2011 até 2016, né, a gente teve para a região semiárida brasileira e para a seca mais longa, né, a seca mais prolongada que tem sido registrada desde 1845. Aqui vai 1901, mas o primeiro registro de seca, eles começaram em 1845, embora em 1583 os portugueses já tivessem percebido a primeira seca no Brasil. Mas, tomando como base o registro de 1845, a gente tem 2011 e 2016 como a seca mais prolongada, a seca mais, vamos dizer assim, mais longa registrada no Brasil, no semiárido brasileiro. Foram 6 anos. Esses 6 anos, eles nunca tinham sido registrados na história desde 1845. A gente tinha 4 períodos de 5 anos de secas consecutivas, ou seja, secas prolongadas, alguns anos de biênios e muitos anos anuais individuais, né, de secas extremas e de anos chuvosos também. Então, isso aqui mostra de como a seca, ela no Brasil, ela tem essa variabilidade interanual e começando a apresentar algumas características além de um sinal natural climático, como foi o que aconteceu de 2011 a 2016. Ela foge muito, né? Ela chega um pouco parecida aqui, mas aqui era a questão dos dados, né? Havia muita incerteza aqui nesses dados no início do século. Já aqui não, aqui esses dados estão tem mais robustez, há mais segurança na obtenção desses dados recentemente. Então, a gente pode dizer que essa seca de 6 anos aqui, ela é única, ela é a mais longa e ela tem algum sinal além do sinal climático. Então, voltando aqui para os mapas, você vê que nos mapas a tomada de decisão, até 2011 ninguém sabia que a gente estava no início de uma seca. Então, o início de uma seca é muito difícil de você detectar. Quando você percebe, você já está no meio da seca. Não tem como alguns modelos tentam fazer isso, mas é muito difícil, né, você fazer uma tomada de decisão ou preparar o produtor para dizer, olha, daqui a 8 meses vai ter uma seca, né? Pode ser ou não pode ser. E, às vezes já aconteceu e ninguém pode dizer que está numa seca. Então, essa é a sutileza e dificuldade de monitoramento de seca, é você saber o início e o fim dela. Se você consegue trazer essas informações, quando vai começar e quando vai terminar, você realmente aumenta a previsibilidade, né? Você melhora essa tomada de decisão de vários setores agrícolas, setores hidrológicos, e setores de turismo, enfim, vários setores econômicos são afetados pelas secas. Então, normalmente, você pega a seca no meio. Foi o que aconteceu aqui, né? Em 2011, voltando para aquela seca prolongada de 6 anos, que foi a maior seca registrada no Brasil, né? Principalmente na região do semiárido brasileiro. Aqui, ó, o semiárido brasileiro,
ele é definido aqui nesse mapa por essas linhas escuras aqui, ó, não estão destacadas, mas esse é o polígono, né? Ou seja, que representa o semiárido brasileiro. Vai principalmente da região nordeste, semiárido da região nordeste do Brasil, e o norte aqui de Minas Gerais. Então, em 2011, essas áreas aqui representadas entre vermelho e laranja são áreas afetadas por déficit hídrico, por estiagem seca, né? Então, a seca foi aumentando. Vocês veem como foi a extensão e a intensidade dessa seca ao longo desses 6 anos. Então, o NDVI, aqui, ele capturou muito bem a extensão dessa seca e ela foi importante porque, principalmente, ela conseguiu determinar as áreas mais intensas dessa seca, as áreas mais afetadas. Então, essa aqui é a importância de você ter esses mapas, esse monitoramento de variáveis que você possa detectar um determinado fenômeno. Nesse caso específico, a seca prolongada de 2011 a 2016. Uma questão, quando a gente fala de secas, né, e a gente está falando de seca aqui também por essa questão, principalmente de contratos firmados de produtores, né, principalmente quando você tem um impacto climático, que você não consegue entregar o seu produto, um produto que já tinha sido vendido, determinado, né, com um valor prefixado. Então, você precisa depois caracterizar de que tua produtividade, que você não vai cumprir aquele contrato, porque teve uma cláusula lá que estava muito clara, que era a cláusula climática. Então, a gente está mostrando aqui, por exemplo, né, um índice de umidade do solo e o índice de vegetação, como os dois se complementam, né? Aqui, esse mapa de umidade do solo, aqui, ó, variando de 10% de umidade do solo, ou seja, eu estou olhando essa umidade do solo entre a atmosfera e a superfície ali, os 5 primeiros centímetros, 5 a 10 centímetros do solo é uma interface que está conectando a parte hidrológica, né, com a parte da atmosfera. Então, ou seja, é o que tem de umidade disponível na atmosfera. Isso aqui é importante para o agricultor e também para outros efeitos ou impactos climáticos. Então, por isso que a umidade do solo é fundamental para o agricultor. Então, aqui, a umidade do solo semanal, que é isso, um dos mapas do LAPS, se vocês olharem do dia 12, né, por exemplo, isso aqui foi do dia 12 a 18 de novembro de 2018. Então, a gente percebia claramente nesse mapa de solos aqui, de umidade do solo, que as regiões mais críticas, né, com umidade abaixo de 10%, umidade de 10% você não planta, né, só se você tiver irrigação. 10% de umidade do solo, não há nem o que discutir, não há nem como pensar em plantar lavouras de sequeiro. O que são lavouras de sequeiro? Quando você planta milho, feijão e não tem irrigação. Está aqui só por irrigação. Mas você vê em outras áreas, aqui em lugares mais específicos, que você tem uma condição de umidade que você pode fazer uma análise estatística e jogar para frente quanto essa umidade ainda poderia suprir aquela cultura ou aquela lavoura, né? E isso ajuda na questão da decisão, da tomada de decisão do agricultor, baseado nesse mapa. Aí você olha o de vegetação aqui, ó, você vê exatamente vegetação, já é mais... Você não consegue separar tanto quanto da umidade do solo, mas os dois, de certa forma, se complementam. Essas cicatrizes que vocês estão vendo aqui de baixo valor, que a gente chama seco, né? Mas aqui é variando de 0,1 até 0,7, que são os valores do NDVI, essas áreas, essas cicatrizes aqui, que seriam áreas secas, na verdade, são cicatrizes de queimadas. Tá? Isso a gente já não vê no de umidade do solo. Aqui, a parte física desse mapa é ondas de raio. Tem muita gente aqui que não é familiar com a parte de sensoramento remoto. Então, existe um satélite com uma antena de rádio, e essa antena usa ondas de rádio em comprimentos de ondas específicos, por exemplo, nesse caso, banda C, a gente está falando aí de pequenos centímetros, e essa onda de rádio interage com a superfície e retorna na forma de eco, né? Emite um pulso, e o eco, o sensor detecta essa onda de rádio, calcula e estima a umidade do solo, o percentual de umidade do solo.
Aqui eu estou usando reflectância, ou a radiância, né, de 2 canais, o NDVI é o produto, e com isso eu estou detectando as áreas onde, dominantemente, aqui a vegetação está muito seca. Então, essas duas informações, elas caracterizam as áreas mais críticas em termos aonde a minha seca tem sido mais intensa. Então, muitas vezes você olha a altas temperaturas, a ventos altos, baixa umidade, isso tudo, mas no final o que você quer é a umidade do solo, porque é o que é a disponibilidade de água para a atmosfera, é a disponibilidade de água para a lavoura. Então, ter só um mapa de temperatura, mesmo temperaturas muito altas, ou você ter a umidade relativa do ar muito baixa e ventos médios e grande quantidade de radiação que está chegando ali, não necessariamente significa que você possa, né, vai te ajudar a você fazer um balanço hídrico. Mas para um mapa rápido, né, para um agricultor que queira essa informação rápida, no final ele quer saber o que tem disponível na superfície, né, o que tem disponível de água. E aí a umidade do solo é fundamental para ele também fazer esse planejamento. Olha, se minha umidade do solo está abaixo de 20%, 30%, eu vou segurar um pouco mais, talvez vou usar um pouco de irrigação lá na frente. Então, são essas informações que a tomada de decisão é fundamental. Eu vou trazer essa chamada aqui, acho que eu nunca tinha apresentado ainda, né? A gente pegou um caso em 2018, que é uma represa, né? Essa represa ela é responsável pelo abastecimento de água de uma das principais cidades do semiárido, Campina Grande. Então, vocês veem aqui, chama-se o açude de Boqueirão. Esse açude ele foi construído, né? Existe tem um livro que eu indico para vocês, que é o livro do Letras, né? Um século de secas, onde que tem todo um trabalho aí de mais de uma pesquisa extensa de utilização de vários dados de sensoriamento remoto, tentando entender as políticas públicas. Esse açude, essa represa, que abastece uma das principais cidades do semiárido brasileiro, ela foi construída, assim como muitas represas na época no desenvolvimento hidráulico no Brasil, de açudes, foi construída numa região semiárida, onde chove muito pouco, né? Essa é uma região está dentro do que a gente chama, não é uma região de transição entre o que a gente chama da zona da mata e o sertão. A região, não é uma região subúmida, é uma região semiárida, ou seja, a represa está dentro de uma região semiárida. E o que acontece? Em 2016, aquela estiagem prolongada, 2017, a cidade quase entrou em colapso. Não, você está falando de uma cidade de quase 400 mil habitantes, sem água. Não tem como carro-pipas atender a uma população de 400 mil habitantes. E aí chegou muito parecido com o que aconteceu com Cantareira, ou seja, na zona morta, quase na zona morta. Então, a gente utilizou o lápis. Eu queria comparar o que estava acontecendo em janeiro de 2018, no início de janeiro de 2018, com agosto de 2018, utilizando o NDVI de 3 pixels por 3 pixels de um satélite geoestacionário. Eu queria saber se a gente conseguia ver alguma coisa que pudesse ajudar e jogar luz também em termos de uma represa, de uma bacia hidrográfica. Então, toda essa área aqui, esse polígono fechado em escuro, ela representa a área útil, né, da represa, ou seja, onde tem água. Teoricamente, onde deveria ter a extensão da água. Mas vocês veem que o NDVI colocou verde aqui, e os baixos valores de NDVI 0 é exatamente onde tem água. Onde tem o NDVI já aqui um pouco mais alto, significa que a vegetação ali está dominando uma área que já deveria estar coberta por água. Então, a gente conseguiu ver a dimensão de como foi 6 meses depois, 7 meses, de como as áreas verdes começaram a dominar outros pontos que até então era só água. Então, assim, isso é importante de como você utiliza o mapa. Se você tem essa interpretação, esse conceito, essa decisão, esse fenômeno, ele fica muito mais claro do problema que você está analisando. Nesse caso aqui, a gente estava olhando não vegetação, a gente queria saber as áreas aonde que a represa, aonde que a bacia seria dominada por água, mas em função da seca, ela passou a ser dominada pela vegetação, porque as áreas que estavam perdendo água estavam brotando vegetação. Então, só para fechar, essa questão das secas ela é importante para as lavouras, né? Não só por questão de produtividade,
mas também em função de contratos firmados, né, contratos de cláusulas de indenização até multas. E os mapas são de parâmetros biofísicos, NDVI, LA, IFEPA, albedo, são fatores biofísicos importantes para se entender essa dinâmica, né, da seca. Mas o que a gente tem ouvido falar muito, né, e principalmente esse é um ano anômalo do ponto de vista climático, em qualquer parte do globo que você buscar por informações climáticas, esse ano está quebrando esse normal. A gente está um ano absolutamente normal, seja para a Sibéria, onde você tem um permafrost, desde o ano passado, esse solo congelado está em função das temperaturas mais altas na Sibéria, até na costa oeste ou noroeste do Canadá e dos Estados Unidos, temperaturas no início do verão chegando à marca de 50, mais de 50 graus Celsius. Você teve essa semana uma chuva muito intensa, absolutamente chuva forte, inundações, principalmente na Alemanha e na Bélgica. E aqui no Brasil a gente já está com mais de um ano no geral, o Brasil como um todo, a gente já está mais de um ano com um déficit hídrico que tem afetado diferentes tipos de lavoura, né? A gente tem tido perdas na soja, a gente teve perdas agora no feijão safrinha, a gente está correndo também risco já de produtividade de perdas no café arábico, né? Principalmente no sul de Minas, vai depender dessas condições, já um déficit hídrico bastante grande, mais de 200 milímetros de déficit, chegando até 300 milímetros em alguns pontos, e com a segunda geada. Talvez essa geada dessa semana ela vai ser um pouco mais intensa para o sul de Minas do que foi da primeira geada no início de junho, né? Então, esses fatores climáticos, eles afetam. Quando a gente olha a seca, né, é por isso que aqui esse gráfico, o que esse gráfico está querendo dizer aqui? Traduzindo ele, é o entendimento do efeito climático, o efeito da mudança climática, dependendo do evento, né, ou do efeito do evento climático aqui. Então, eu queria que vocês olhassem aqui para secas, né, ele vai de baixo a alta, e aqui a previsibilidade dele, né, como você vê essa previsibilidade desses fenômenos ou desses impactos climáticos. Vamos olhar impactos climáticos aqui, vai indo, o impacto, né, tem de baixo a alto, e a previsibilidade de baixo para alto. Tudo isso para saber no sentido de mudanças climáticas, né? Quando você vê as ondas de frio e de calor, aqui tem um impacto muito claro, o impacto climático. Quando você olha a severidade das convecções, já é muito difícil você estabelecer essa causa, a relação, efeito das mudanças climáticas. Então, a seca é intermediária, a seca é difícil, né, de você fazer, de conseguir dizer que o que está acontecendo em seca é por causa de mudanças climáticas. Esse gráfico ele traz exatamente aqui, ele coloca as secas aonde a questão da previsibilidade em termos do que você considera como efeito de mudança climática, a seca já não tem já é difícil de avaliar, né? É difícil de você diagnosticar, porque a seca tem essas características, as secas, né? A gente está falando de seca meteorológica, hidrológica, agrícola, a seca socioeconômica, mais recentemente seca relâmpago, que eu já falei aqui, a seca ecológica também. Não há novas denominações e definições de seca. Então, só queria trazer as questões, né? Porque muitas vezes a pergunta é altas temperaturas e secas. A relação causa-efeito é difícil você estabelecer. A seca foi por causa das altas temperaturas, as altas temperaturas é que fizeram com que se tivesse as secas. Então, essa questão de causa e efeito ela é muito complexa e, às vezes, nem sempre a estatística, dependendo do tipo de estatística que está sendo adotado, pode se caracterizar essa causa e efeito de forma correta. Às vezes, apenas uma alta correlação e não existe relação causa e efeito. Mas, nesse caso aqui, está muito claro dos impactos climáticos, onde as mudanças climáticas, sim, estão muito claros os efeitos das mudanças climáticas. As ondas de frios intensos e extremos de calor a probabilidade é muito alta de estar relacionada com questões climáticas, né? Principalmente questões climáticas provocadas pela ação do homem, né? Pela mão do homem. Mas quando você já olha
eventos convectivos, é difícil você dizer que essa relação causa e efeito com o clima, com as mudanças climáticas, é mais difícil de estabelecer essa probabilidade. Então, em geral, era isso, né, que eu queria chamar a atenção. Eu acho que com as últimas semanas e quintas e domingos, a gente tem trazido esses mapas, né, essas variáveis, principalmente como para nortear os produtores, né, seja na produtividade, aumentar o lucro, porque eles vão diminuir os insumos, ou mesmo nos contratos firmados que possam os fatores climáticos, como seca, geadas, interferir na entrega do produto e, com isso, você ter cláusula de indenização, que a gente chama de washout, ou multas que podem variar de contrato para contrato, de 10% a 50% do valor do produto que está sendo entregue. E isso tudo depende de informações, de mapas, né? E esses mapas, alguns deles podem ser um mapa da mina, por exemplo, a umidade do solo é um mapa da mina para mim em determinado tipo de lavouras, né? Algumas vezes o NDVI. Bom, essa era a ideia que eu queria apresentar para vocês hoje, de como esses fatores biofísicos são importantes, as informações, né, para que vocês gerem esses mapas e possam, de certa forma, fazer um diagnóstico e um prognóstico estatístico baseado nessas informações, tá bom?